Veja só a sua questão número 1. Questão número 1. Complete as lacunas. Muito bem. Página 55. Questão número 1. Complete as lacunas. Falar em mudanças. Ele dá duas opções. Fala ou falam. Na letra B, a mesma coisa. Dá duas opções. Procurava ou procuravam. Então, essa é uma questão, esse é um exercício de concordância verbal. Para você dizer qual verbo vai ser, qual forma do verbo vai ser, singular ou plural, antes de mais nada, você tem que julgar a estrutura que você tem aí. Tá? Então, examine comigo. É possível que quem fale alguma coisa? É possível que quem fale alguma coisa com alguém? É possível que quem fale com alguém? Então, o verbo pode ser transitivo direto e indireto, transitivo e indireto. É verdade. É possível até que o verbo seja intransitivo. Eu digo, seu filho já fala, anda, então seria intransitivo. Então, regência depende muito do contexto. Mas observe nesta frase, quem é que você tem acompanhando o substantivo mudanças? Fala-se em que? Olha lá, gente. Em mudanças. Opa, peraí, professor. Essa presença dessa preposição não é à toa. Ela foi pedida e exigida por alguém. Por quem ela foi exigida? Pela regência do verbo. Então, eu vou dizer que esse verbo, nesse contexto, é transitivo o quê, gente? Nesse contexto, professor, ele é transitivo indireto. Fala-se em que? Verbo transitivo indireto. Em mudanças. Esse termo em mudanças é o objeto indireto do verbo. Mas o verbo não está só. Ele é um transitivo indireto e está acrescido do C. Opa, peraí. Se ele é VTI e está acrescido do C, é porque esse C não pode ser partícula passivadora. Porque a partícula passivadora pega quem para transformar em sujeito? O objeto direto. A partícula passivadora pega o objeto direto para transformar em sujeito. E se eu não tenho objeto direto, esse C não é partícula. Se eu chego para o verbo e pergunto, quem fala em mudança? Quer ver? Ó, vou contextualizar melhor essa frase. Pois é, porque nós vivemos uma fase de estagnação. No Brasil, fala-se em mudanças o tempo todo e nada acontece. Quem fala em mudanças no Brasil? Você. Alguém. Olha como que eu não acusei ninguém diretamente de falar em mudanças. O meu leitor não vai poder se sentir ofendido. Pelo contrário, ele vai falar assim, é verdade, né? Mesmo que ele seja um que fale e não faça nada, ele não se sente agredido, porque eu disse, fala-se em mudanças. Quem é que fala? Alguém. Sujeito indeterminado. Quem é responsável por tornar o sujeito indeterminado? É o C. Este C é responsável por deixar o sujeito indeterminado. Por isso que o nome dele é sugestivo. Esse C recebe que nome aqui, gente? Ele é o índice de indeterminação do sujeito. E agora sim eu defino a concordância. Se esse C é o índice, você pode olhar nas suas anotações da aula passada. Se esse C é o índice, o verbo não sofre flexão e permanece na terceira pessoa do singular. Fala-se em mudanças. E no dia da sua prova, quando você fizer a questão de concordância e o C for um índice, como é que você acha que o examinador, o elaborador da questão, vai trazer para você o objeto indireto? Sempre no plural. Ele vai te dar o objeto indireto no plural para ver se você escorrega e manda o verbo para o plural. Né? Então, nesse caso, não. Nós temos um caso de sujeito indeterminado com o verbo na terceira do singular. É quando o C chama índice de determinação do sujeito. Tá? Letra B. Procurar-se por ajudantes. De novo, quem procura pode procurar alguém? Pode, mas nesse contexto, será que é isso? Procurar por quem? Por ajudantes. Opa, tem preposição. Esse termo é o complemento do verbo, só que regido de preposição. Então, esse termo é o objeto indireto e esse verbo é transitivo indireto. E se ele é transitivo indireto e está acrescido do C, o que esse C quer fazer com o sujeito? Torná-lo vago. Quem é que procurava por ajudantes? Você. Alguém. Alguém procurava. Então, esse C chama como, gente? Índice de determinação do sujeito. E o verbo tem que ficar em que pessoa? Na terceira do singular. Procurava-se por ajudantes. E como é que está o objeto indireto? No plural.
É sempre assim a armadilha. Põe o objeto indireto no plural. Tá? Mas não é só o verbo transitivo indireto que pode vir acrescido do se e o se ser chamado índice. Veja esta. Discutir-se muito aqui. Tá bem. Posso dizer que quem discute pode discutir alguma coisa? Pode dizer que quem discute pode discutir alguma coisa com alguém? Pode. Porém, não é isso que acontece aqui. Aqui é assim. Nesse ambiente se discute? Sim, se discute. Se discute quanto? Muito. Esse termo muito trabalha sim para o verbo, mas ele não é complemento. Ele é um adjunto adverbial de intensidade. Quanto se discute? Muito. Onde se discute muito? Onde? Você. Onde? Aqui. Esse termo também trabalha para o verbo, mas não é complemento. É outro adjunto. Adjunto adverbial de lugar. Adjunto adverbial de lugar. Então quer dizer que esse verbo, olha só, gente, esse verbo indica ação, mas não tem nenhum complemento. Aqui se discute? Sim, aqui se discute. O que ele é aqui? Intransitivo. E se ele vem acrescido do se, esse se também é o índice de indeterminação do sujeito. Quem discute muito aqui? Você. Alguém. Qualquer um. Verbo na terceira pessoa do singular. Discute-se muito aqui. Mais uma com o se sendo índice. E tem mais uma situação em que o se pode ser índice. Era-se feliz. Opa, aqui é o verbo, o era é o verbo ser, concorda? E é muito comum, é bem provável que o verbo ser seja um verbo de ligação. Mas antes de dizer que é de ligação, veja se tem predicativo. Qual a característica da pessoa naquele lugar ali, naquele ambiente? Feliz. Feliz é o predicativo do sujeito. Então quer dizer que esse verbo realmente é verbo de ligação. E se ele vem acrescido do se, esse se não está à toa aí. Quero saber, quem era feliz aqui? Ou na infância, ou no lugar qualquer. Quem era feliz? Alguém. Sujeito indeterminado de novo. Então esse se, mais uma vez, é quem, gente? O índice de indeterminação do sujeito. IIS. Índice de indeterminação do sujeito. Tá? E aí, por isso, o verbo fica em que pessoa? Na terceira do singular. Tá? Então, é isso aí, é para a gente revisar e já começar a pensar...